Pessoal, já fazem aproximadamente 8 meses que nós estamos utilizando a Syker aqui no canal, que é a Gravel Bike da Soul. Mas ainda existem algumas dúvidas, e nesse vídeo nós vamos responder essas dúvidas. Nós separamos aqui aquelas que mais aparecem, são 5 perguntas relacionadas ao formato, enfim, a configuração da bike, que nós queremos esclarecer hoje, porque talvez essa seja a sua dúvida também. Então se você está interessado nessa bike, é ideal que você acompanhe esse vídeo até o final. É isso, professor. Acompanhe, vai valer a pena. Bora pro vídeo. Olá pessoal, Moisés Dairon aqui. Oscar Lenhart. Sejam muito bem-vindos ao canal Minha Bike Lifestyle. E sem muitas delongas, vamos direto aqui às dúvidas. A primeira pergunta é do Nelson. Ele perguntou o seguinte: parabéns pelo vídeo, muito bom. Como vocês dois já andam de gravel, qual a percepção de melhora em relação à Soul? O investimento compensa? Ainda este ano eu pretendo comprar a minha. E vocês já viram o programa de assinatura deles para comprar as bikes? A minha percepção é o seguinte: é muito importante frisar que eu tenho parâmetro de comparação, né? Então já tive uma de carbono, outra de alumínio e essa de carbono. Então uma das perguntas é sensações, né? Como o próprio Nelson falou, com certeza esse conjunto é o melhor. Tem muita engenharia embarcada. Aí eu posso enaltecer os seguintes quesitos: conforto, né? Para aquele teu longão. O conforto também para aquele curto e intenso, porque ela tem uma geometria bastante agressiva, mas ela oferece o conforto, como falei e reforço, tanto no longão quanto no curto mais intenso. Se puder comparar, eu vou dizer que ela é o melhor conjunto que eu já andei na minha vida de bike, até o momento. E posso até falar mais. Ela me dá mais conforto do que a própria MTB, o que é bem complicado falar, porque tem muita gente que não andou de gravel ainda, Vai levantar Discord. Vai levantar Discord. Nelson, não é esse o foco aqui. Mas é muito importante que tenha, como volto aqui, os parâmetros, né? Se você tem parâmetros de comparação, e não é andar uma vez. Na primeira vez que o Moisés andou, Nelson, só pra ter uma ideia, ele achou horrível, porque ele andou com o braço esticado, era duro, pô, mas esse negócio não tem suspensão, e andando aqui igual uma Speed, né? Durão aqui, ó. Lembrando que não era com essa bike. Não era com essa bike. Era uma outra gravel que eu também tinha no mesmo. Exatamente. Eu também tenho um comparativo. Mas a técnica é tudo na gravel, né? Então depois que você pegou a técnica, isso vai acontecer da segunda pra terceira, pra quarta, pedalar, tem pessoas que pegam mais rápido, outras demoram mais, né? Mas então, para responder o Nelson aí, cara, é um conjunto que é impressionante. Realmente vale o investimento. Próxima pergunta é do? A próxima pergunta é do Sub-Zero. Sub-Zero. Ele perguntou assim, ó: o que vocês acharam desse guidão mais flat em comparação ao redondo? Eu tenho a impressão que esse modelo deve ser bem mais confortável, principalmente para longa distância e no cascalho. O guidão da Uma Syker, palavra: disparado. a gente já fez até um vídeo aqui no canal só falando do guidão, porque o guidão eu acho que é um dos trunfos principais dessa bike. Claro que não é só isso, né? Mas fala aí, professor, você que é bike fitter, o que você entende? Ele se referiu ao fato também de esse guidão ele ser mais achatadinho aqui, né? Ele não é arredondado, não tem aquele formato arredondado que normalmente é, né? Toda essa engenharia embarcada aqui, ó, é para dar a rigidez com o conforto. A dinâmica é pra gente... Não faz diferença. Não muda muito, né? Mas pra nós aqui não faz muita diferença. Mudar um segundo pra gente não dá nada, né? Mas para um profissional, logicamente, que faz uma diferença. Então, rigidez e conforto ao mesmo tempo. É uma entrega. Além da estética, né? Muito bacana. Vocês podem imaginar assim um mergulho. O que é um mergulho? Mergulho é você estar aqui na posição de cima e vai para a posição de baixo do drop aqui. Esse mergulho, esse drop, ele é muito curtinho. Então, quando você está aqui no ST e mergulha, praticamente não muda o teu ângulo de tronco. Isso gera um conforto absurdo. E ao mesmo tempo, com flexão de cotovelos, daí você consegue fazer uma posição ainda mais agressiva, o que te permite atacar em subidas, andar no cascalho, como bem citou, né? A absorção de impacto aqui embaixo no guidão, porque ele é carbono também, tá? Então ele tem uma mobilidade, e além do que a própria fita original, que é uma Cell Italia, que é a mesma marca do Celim, ela oferece um conforto absurdo, assim, de toque, assim, né? Ela é touch, né? Ela é bem maciazinha. E macia. E absorve bem na mão, ela adere bem, né? Então tem um grip muito bom.
e com esse conjunto de pneus bem equilibrados, garfo de carbono também, e a mobilidade desse guidon, vou falar para você, a melhor posição é aqui no drop, por incrível que pareça. Para quem já tem experiência da speed, que fica só aqui, né? E quando mergulha na speed, é o dobro do tamanho do drop. Você tá aqui em cima, quando você mergulha, a cervical chega a curvar, né? E até o tronco inclina radicalmente para frente. Então isso aqui gera um conforto, uma absorção de impacto que é só experimentando para ver. É diferente de toda e qualquer outra que eu já andei na minha vida. Próxima pergunta foi aqui do Alex. Ele pergunta o seguinte: a minha pergunta é pro professor Oscar Linhart. Opa, vamos lá. Como fica o fit em uma bike dessas para uma pessoa como eu que precisa estar meio ereto, que tem um guidão integrado desse tipo e que me parece ser um ângulo negativo? Aí ele agradece aqui pelo vídeo. E aí, professor, ele tá falando então, que tem uma mesa negativa, é integrado, negativa. Complica pro fit ser... Vai muito, Alex, de acertar o tamanho da bike, tá? Porque, por exemplo, eu uso normalmente uma bicicleta tamanho L ou G, né? Que normalmente tem 56 de top tube, né? Isso na speed e na mountain bike. Na gravel tem alguns outros poréns, que é a bike não precisa ser tão grande e na verdade tem que ser adequada ao uso que você vai fazer, mas ao mesmo tempo, já que você citou esse negócio do negativo, né? Da mesa ser uma posição negativa, dependendo do tamanho do cavalo que você tem, se você comparar do Moisés com a minha, por exemplo, vou dar um pouco mais para cá, a minha, a altura do selim tá aqui e a mesa tá aqui. Dá para ver que tem aqui quase 5 dedos aqui de distância, de diferença de altura entre o selim e o guidon. Já do Moisés, tem o cavalo mais reduzido, ó, e a bicicleta dele é o tamanho XP, né? PP. XS. É PP. Aqui o topo do guidon, você pode ver que fica até um pouquinho mais alto que o selim. Então, na do Moisés, ele tá bem reto. Uma sugestão que eu tenho para você é você pode até mandar a tua altura de medida de cavalo, pra gente escolher o tamanho de uma Soul Seeker para você. A minha aqui é tamanho M, mas ela tem um 56 de top tube e eu reposicionei, logicamente, se eu tivesse pego a L, que seria automático, assim, se comprar, o meu tamanho é L, vou comprar L. Compraria, ela ficaria muito longa para mim. Bom, a próxima pergunta é do Evangelista Silva. Eu moro em uma região montanhosa no interior do estado do Rio de Janeiro. Observei que existe um cassete 1052 e uma das versões da Seeker. Pergunto se o amigo chegou a testar e se esse cassete 1044, que é esse que nós estamos usando atualmente, iria atender na minha região, que saímos de 400 para 1800 com certa facilidade. Essa foi uma grande preocupação que nós tínhamos, né, professor? Também. Porque nós também aqui moramos em uma região com bastante subidas. Isso é bom, né? Bom para treinar. E, cara, quando a gente viu que a bike que a gente ia receber, ela teria um cassete 1044, que a redução ficaria 40 por 44 no máximo, a gente pensou... 0,9 dá um... Não vai ser fácil. Mas a gente... É aquilo que a gente fala, não adianta olhar só a teoria, a prática faz diferença. Na prática não foi assim que funcionou, professor. Como eu já tenho o parâmetro de outras relações na mesma, exatamente a mesma, parecida configuração, né? De andar de gravel também com um Coroa 40, só que atrás com 1150. Que é com a outra bike lá, com o Coroa 40 e o cassete 50, eu subo mais difícil do que com essa aqui no 40 por 44. Só para você ter uma ideia. Essa 40 por 44, a reduzida é pior, digamos, do que uma 40 por 50? Mais pesado. Sim, mais pesada. Mas o conjunto de ataque dessa bicicleta, o jeito que ela te conduz numa subida, o próprio guidon que a gente falou agora há pouco, nessa posição de drop, né, de ataque, ela oferece muito mais rendimento. Então, por incrível que pareça, eu subo mais e mais leve também. A outra é uma bike de alumínio, né, com 3 ou 4 quilos a mais. Que para mim peso não é muito problema, assim, porque eu tenho uma relação boa de peso-potência, né? Então consegue desempenhar muito bem em qualquer relação, mas exatamente nesse ponto é mais difícil com a 50 do que com a 44. Então vai muito assim da pessoa, o quanto você gera de potência, a tua região, quais são as inclinações da tua região, né? Aí no Rio, né? Como você falou. Essa aqui, por exemplo, a gente já subiu ali Serra do Maninho, que dá pico de 25. Curva do Cotovelo, pico de 25. O Caminho Sagrado, não foi eu que estava com ela nesse dia, o Ricardo Rodolfo. A gente é um amigo nosso interessado na bike, fez um teste de 170 km, tá? Com 3.800 de altimetria. Com essa bike, ele não empurrou em nenhum momento.
E ele fez subidas que passavam 28% de inclinação. Aí. Passavam, porque a gente sabe que muitas vezes o GPS para de marcar a partir do ponto 28. E ele encarou todas. Porque qual foi a percepção dele estreando a bike? Aí depois eu até rotulei a bike que a Seeker, ela não é uma bike ingrata. Porque, sabe por quê? Porque na subida realmente você vai ter que fazer força. Não existe aquele conforto. Você fica naquela ali tentando buscar o conforto no desconforto, você não vai encontrar. Porém, ela te dá retorno. Se você tá fazendo força, ela vai te responder e ela vai render. Diferente, por exemplo, às vezes de uma mountain bike, que às vezes tem uma relação até mais leve. Eu tiro por conta da minha, quando eu uso lá uma coroa 34 com um cassete 52 atrás, eu faço força pra caramba e às vezes não sai do lugar. E com essa aqui com 1044, tô sofrendo, mas a bike tá rendendo. Então você faz mais rápido. Claro, né, professor? Vai depender do condicionamento de cada um, né? Muito. Tua relação de peso, potência, né? Não sei quanto você pesa, se você tem dificuldade nas subidas, mas agora, eu tenho um pouco mais de facilidade na subida. Eu gosto de fazer força. Pronto. Eu acredito que essa relação até 25, até 28, como o Moisés falou, se não for uma subida de 3 km, lógico, né? Você consegue aplicar força e ela transfere essa força muito claramente para deslocamento. Isso aí. E para a última agora, pessoal, para fechar aqui as nossas dúvidas, o vinil colante. Acho que vai fechar mais ou menos com o que a gente falou agora com relação ao tamanho que dão. Porque olha só o que ele falou aqui, ó. Olá, vocês falaram os tamanhos das bikes, mas não falaram a altura de vocês. Boa. Para que possamos ter uma ideia do encaixe das bikes para cada biotipo de pessoa. Qual é a altura de vocês? Obrigado, parabéns pelos vídeos. Maravilha. Bom, primeiro eu tenho 1,82. Cresceu, hein? Ó, galera, Cresceu. 1,64. 1,81. Então olha a diferença bem grande, por isso que, né, tem isso aqui tudo. Todas as bicicletas que eu comprei até hoje, mountain bike, inclusive a outra gravel que eu tenho, todas elas são tamanho P. O tamanho S, quadro 15, uma coisa assim. E essa aqui, incrivelmente, teve que ser ainda menor, porque foi a que se encaixou perfeitamente. Então aqui é XS. A mesma coisa aconteceu com o professor, sempre utilizando o tamanho L, pela Exato. altura, pelo cavalo, pelas medidas dele, mas na Seeker também teve que ter o tamanho M. E a explicação disso qual é, professor? Por que dessa variação tão grande? É algo relacionado somente à Seeker ou à gravel de uma forma geral até? A gravel de uma forma geral, tá? Ela tem uma mesa um pouco mais reduzida e ela tem um quadro um pouquinho mais alongado, tá? É exatamente nesse modelo. Na minha outra lá também é tamanho M, mas o quadro é ainda maior, então veja que é muito relativo isso de marca para marca, mas normalmente os quadros são maiores com a mesa um pouquinho mais reduzida para te dar uma pegada melhor de controle, né? Que gravel é controle, porque ela vai andar na terra também. Ela foi feita para andar na terra, né? Cascalho, né? Que é o nome gravel, simboliza exatamente isso, né? No tamanho M, assim, no tamanho M para mim, como no tamanho XS para o Moisés, como se fosse uma outra marca no tamanho L e tamanho P, tá? Então, encaixou perfeitamente. E isso é tudo numa bicicleta, né? Encaixou é ergonomia, é conforto, é rendimento, é performance, é pedal divertido, é longão, é curtinho, mais intenso. Ela atende em tudo. Já se você pegar uma bike um tanto maior, ela já vai ficar mais travadona. Em trechos mais técnicos ela vai ficar um pouquinho mais presa, né? Um pouquinho mais pesada. Não é pesada de peso, é pesada de condução. Nós fomos analisando também as medidas que eram oferecidas e a gente foi trocando uma ideia com a equipe da própria Soul. Olha, nós temos as medidas tal, qual é a bike. E aí chegou-se ao consenso de que essas eram as medidas pra gente e ficou perfeito. Por isso levem isso muito a sério, tá? Perguntem sempre pro vendedor, pro fabricante, seja lá quem for, que entende das medidas da geometria da bike para acertar o seu tamanho. Que isso é importantíssimo. Bike fora de tamanho gera desconforto, não gera prazer nenhum, compromete a sua experiência e você se arrepende de pedalar. E não é isso que a gente quer que você pedale cada vez mais. Então eu espero que essas respostas tenham sido suficientes para esclarecer as dúvidas que talvez vocês tinham e principalmente das pessoas que nos enviaram aqui. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Você pode chamar a gente também lá no Instagram, @minhabikels e @oscarlinhart. A gente pode te responder por lá e tentar trocar uma ideia mais de perto também. Bora lá, gravelizar mais um pouquinho. É isso aí. Se ainda não for inscrito, já aproveita para se inscrever, deixa o seu like, porque para você não custa nada e ajuda muito aqui o nosso trabalho. Até o próximo vídeo, valeu. Valeu. Tchau, tchau.